Olá, moçada! Aqui estamos outra vez. Eu sou a professora Mirelle Costa, trabalho com vocês a disciplina de literatura e o tema da nossa aula hoje será Realismo no Brasil, tema muito importante para o seu Enem. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ficar atento ao nosso sininho, para você ficar informado das atualizações. Vamos lá, moçada! Para você pensar no realismo no Brasil, é muito importante pensar no nome do grande autor do realismo brasileiro. O nosso autor, Machado de Assis, que foi citado numa aula anterior sobre realismo. Acesse o nosso link e você vai verificar essa aula. Machado de Assis é uma figura emblemática da nossa literatura. Se você pensar na biografia dele, poxa, Machado de Assis teve muitas dificuldades para chegar a ser o grande nome da literatura brasileira. Ele passou por vários processos. Vamos pensar nisso melhor? Machado de Assis, ele vem de uma família humilde. Ele nasce no Morro do Livramento, mestiço, família pobre, passou dificuldades, passou fome e conseguiu superar tudo isso. É importante lembrar que ele chegou ao ponto de fundar a Academia Brasileira de Letras, uma instituição tão importante no nosso país. Agora, para pensar no realismo machadiano, tem algumas palavras que devem vir à sua cabeça na hora de estudar para o seu vestibular. Machado de Assis é irônico, muitas vezes cético, às vezes debochado. E é importante você pensar em uma coisa: Machado de Assis faz uma leitura da sociedade do seu tempo. Como ele vai viver no meio dessa burguesia, porque Machado de Assis acaba se tornando um funcionário público, casando com uma portuguesa chamada Carolina Novaes, é nesse meio do ciclo da burguesia é que ele acaba analisando os perfis dessa burguesia. Vamos pensar aqui juntinho. Prof, qual é a obra que dá início ao realismo no Brasil? Memórias Póstumas de Brás Cuba, 1881? Vamos pensar. Antes de Brás Cubas, em 1881, a literatura era ainda uma literatura romântica, tranquila, guiada pela emoção. A partir de Brás Cubas, para o mundo que eu quero descer, algo novo surge na nossa literatura. Imagine só, um defunto que é o próprio autor da sua obra. Tanto que ele chega a falar, não é que eu sou um autor defunto, eu sou um defunto autor. E ele já começa de maneira irônica ao construir essa obra, dedicando esta obra aos primeiros vermes que corroeram a sua fria carne. Pensando em Brás Cubas, você deve pensar nas mulheres que conviveram com esse personagem tão importante. A primeira que nós vamos ressaltar, Marcela. Marcela era uma cortesã de luxo, o primeiro amor de Brás Cubas. Mas esse amor vem acompanhado de uma frustração. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada menos. Marcela é tão profissional que se fosse para ela errar, ela erraria para mais. Será que era assim, moçada? Vamos pensar? Marcela era uma mulher envolvente, era uma mulher que sabia muito bem o que queria. Ela queria joias. E Brás Cubas acabou se endividando para manter esse amor. Só que esse amor foi abalado pela figura do pai de Brás Cubas. Então Brás Cubas é forçado a ir para Portugal. Outra mulher importante que podemos ressaltar na vida de Brás Cubas é a figura de uma moça, de uma jovem chamada Eugênia. Quem leu a obra vai lembrar dessa figura. Eugênia é uma menina bela, linda, mas coxa. Neste momento, ele é extremamente irônico. E por fim, a grande mulher de Brás Cubas, o grande amor de Brás Cubas, a figura de Virgília. Virgília era uma mulher casada, ela vai casar com Lobo Neves. Num primeiro momento, o namoro com Brás Cubas não vingou e casada com Lobo Neves começa um triângulo amoroso. Olha o famoso triângulo machadiano que está aparecendo outra vez. Outra obra importante para o seu vestibular é Dom Casmurro, um clássico que todo vestibulando deve ter lido, deve ter assistido alguma aula sobre Dom Casmurro. Em Dom Casmurro
temos a figura de Bento, o nosso Bentinho, o narrador da nossa história. É importante você pensar que Bentinho, como um narrador personagem, o que prevalece o tempo todo na narrativa é o seu ponto de vista. Uma narrativa que se divide em dois momentos, Bento e Capitu ainda jovens, Bento e Capitu adultos. Esse amor, no primeiro momento, passou por muitos obstáculos. Bento deveria ir ao seminário, deveria ser padre, mas Bento consegue sair do seminário e casar-se com a amada Capitu. Se a história terminasse aqui, estava ótimo, seria uma história romântica, professora, mas ainda tem muito o que acontecer. No seminário, Bento fica amigo de Escobar, Ezequiel Escobar, e junto nasce o ciúme, a insegurança e é estruturado o grande triângulo machadiano, Capitu, Bento e Escobar. Então, meus alunos, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Eu sempre digo que mais importante do que essa resposta, afinal de contas é uma dúvida que perdura há 118 anos, 119 anos agora, mais importante do que a resposta é a construção da dúvida. Como este texto foi bem amarrado, como essa figura de Capitu é uma mulher enigmática. Fiquem atentos aos olhos de Capitu. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Olhos de ressaca. Cuidado, vestibulando! Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada é uma definição que o agregado José Dias dera a Capitu. Olhos de ressaca é uma definição que Bento deu a Capitu. É a ressaca do mar, que tem a capacidade de vir com toda a força, chegar na praia, levando tudo de novo para o mar. O olhar de Capitu prende todos. Esse é o olhar mais enigmático da nossa literatura. Sobre os olhos de Capitu, veja essa bela citação. Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles. Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia e queria ver se podiam chamar assim. É neste momento que ele vai chegar à conclusão. Bem, ela pode ter olhos de cigana, oblíqua e dissimulada, mas para mim ela tem olhos de ressaca. É importante lembrar que esses olhos de ressaca reaparecem no momento do velório de Escobar. É neste momento que para Bento ele tem a certeza de que Capitu e Escobar tiveram um romance. Capitu olhava tão fixa, tão apaixonadamente fixa para Escobar, para o defunto. Será que era esse o olhar? Vale lembrar que quem narra é Bento. Importante também você, que está estudando Machado de Assis, ter um olhar especial para os contos de Machado de Assis. Nós temos contos clássicos, A Cartomante, Missa do Galo, Frei Simão. E eu deixei aqui para vocês, para a nossa aula, um trecho de Missa do Galo. É interessante ver o perfil da mulher desenhado neste conto. Vamos dar uma olhada neste trecho? Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito, nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar. Pode ser até que não soubesse amar. Essa referência é a personagem Conceição do conto Missa do Galo. Nogueira analisa o perfil dessa mulher. Conceição não é bonita nem feia, é o que podemos chamar de uma pessoa simpática? Meus alunos, isso seria admissível no romantismo? Não, no romantismo as mulheres não são simpáticas, são lindas, são belíssimas. Não deixem de olhar este conto, analisando o perfil desses personagens. Mais uma vez, volto a ressaltar, triângulos machadianos são temas importantes para o seu vestibular. Não deixe de curtir, de comentar e de acessar os nossos links. Outra dica a vocês, não deixem de procurar a leitura da obra original. Vale muito a pena. Vá mergulhar nesse universo machadiano e você não se arrependerá.